teu amor, pois salvação em ti achei, aceito meu louvor. És tu, Jesus, meu Salvador, por ti eu tenho paz. Jesus, a ti louvor darei, pois tudo tu me dás. Mas descanso conheci, inútil sempre sou. Mas Cristo se lembrou de mim e graça me salvou. És tu, Jesus, meu Salvador, por ti eu tenho paz. Jesus, a ti louvor darei, pois tudo tu me dás. Amigo crente, exaltai o grande Salvador, pois tudo Cristo me supriu, embora pecador. És tu, Jesus, meu Salvador, por ti eu tenho paz. Jesus, a ti louvor darei, pois tudo tu me dás. Louvor, louvor a ti darei, ó Cristo meu Senhor. Profeta e sacerdote, rei do mundo salvador. És tu, Jesus, meu Salvador, por ti tenho paz. Jesus, a ti louvor darei, pois tudo tu me dás. Só em Jesus é que nós temos a paz perfeita, né? Só nele. Nós vamos orar e em seguida o pastor está com a palavra. Irmão Kleber esteja orando ao nosso Deus nesse instante. Muito obrigado, Senhor. Oh, Deus. É verdade, meu Deus. Amém, Senhor. Oh, Senhor. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Irmãos queridos, boa noite. Que a graça e a paz de Cristo Jesus estejam com todos. Motivo de alegria estarmos aqui mais uma vez reunidos para louvarmos o nosso Deus. Temos aqui a irmã Dalva, né? Irmã da irmã Maria José nos visitando. Seja bem-vinda mais uma vez, tá bom? Mas... Meus irmãos, nós vamos ler algumas porções das Escrituras antes de entrarmos no estudo. Iremos fazer a leitura de todas as listas dos dons.
Romanos 12. Nós estamos estudando os dons espirituais. Hoje é o 6º estudo. Já vimos 5. O primeiro estudo foi uma introdução acerca da doutrina do Espírito Santo, de maneira muito sucinta. E nas outras 4, nós vimos as posições acerca dos dons espirituais. Vimos acerca do cessacionismo, do continuismo, pentecostalismo. Também vimos aquelas posições que nós não consideramos ortodoxas, que são neopentecostalismo, restauracionismo e a doutrina da infalibilidade papal, que a Igreja Apostólica Católica Romana advoga. Então, hoje nós vamos entrar na parte mais prática. Vamos definir o que é dom, quantos dons existem e os tipos de dons. Romanos 12, do 6 ao 8, fala assim. Romanos 12, do 6 ao 8. Deus, em sua graça, nos concedeu diferentes dons. Portanto, se você tiver a capacidade de profetizar, faça-o de acordo com a proporção de fé que recebeu. Se tiver o dom de servir, sirva com dedicação. Se for mestre, ensine bem. Se seu dom consistir em encorajar pessoas, encoraje-as. Se for o dom de contribuir, dê com generosidade. Se for o de exercer liderança, lidere de forma responsável. E se for o de demonstrar misericórdia, pratique-o com alegria. Agora eu peço que os irmãos vão para a carta de 1 Coríntios, capítulo 12. Do versículo 4 ao 11. 1 Coríntios 12, do versículo 4 ao 11. A palavra de Deus diz assim: existem tipos diferentes de dons espirituais, mas o mesmo Espírito é a fonte de todos eles. Existem tipos diferentes de serviço, mas o Senhor a quem servimos é o mesmo. Deus trabalha de maneiras diferentes, mas é o mesmo Deus que opera em todos nós. A cada um de nós é concedida a manifestação do Espírito para o benefício de todos. A um, o Espírito dá a capacidade de oferecer conselhos sábios. A outro, o mesmo Espírito dá uma mensagem de conhecimento especial. A um, o mesmo Espírito dá grande fé, e a outro, um único Espírito, concede o dom de cura. A um, ele dá o poder de realizar milagres, a outro, a capacidade de profetizar. A outro, ele dá a capacidade de discernir se uma mensagem do Espírito de Deus ou de outro Espírito. A outro, ainda, dá a capacidade de falar em diferentes línguas, enquanto a outro dá a capacidade de interpretar o que está sendo dito. Tudo isso é distribuído pelo mesmo e único Espírito, que concede o que deseja a cada um. Agora, no mesmo capítulo, vá para os versículos 27 ao 31. No mesmo capítulo, versículos 27 ao 31. Juntos, todos vocês são o corpo de Cristo, e cada um é uma parte dele. Deus estabeleceu para a igreja, em primeiro lugar, os apóstolos, em segundo, os profetas, em terceiro, os mestres, depois, os que fazem milagres, os que têm o dom de cura, os que ajudam outros, os que têm o dom de liderança, os que falam em diferentes línguas. Somos todos apóstolos? Somos todos profetas? Somos todos mestres? Todos nós temos o poder de fazer milagres? Todos temos o dom de cura? Todos têm a capacidade de falar em diferentes línguas? Todos temos a capacidade de interpretar o que é dito? Portanto, desejem intensamente os dons mais úteis. Agora, porém, vou lhe mostrar um estilo de vida que supera os demais. E por fim, Efésios, capítulo 4. Efésios 4, os versículos 11 e 12. Versículos 11 e 12.
Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar sua obra e edificar o corpo de Cristo. Nós temos ainda 1 Coríntios 7, a gente não vai ler, que Paulo vai falar sobre o dom de ficar solteiro e o dom de casar. Mas a gente não vai trabalhar esses dons, porque por mais que sejam dons, a gente entende que são situações diferentes, e a tratativa de Paulo também distou um pouco da temática daquilo que a gente quer falar, que são esses tipos de dons que nós estamos trabalhando. E também tem 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10 e 11, que vai falar de dois grandes tipos de dons, o dom de servir e o dom de falar. Mais na frente nós vamos falar um pouquinho sobre eles, mas nós vamos entendê-los mais como gêneros do que como espécies propriamente dito. Pois bem, vamos para o estudo de hoje. Dons espirituais. Nós vamos então definir o que é um dom espiritual. Vamos definir então o que é o dom espiritual. Eu comecei o slide fazendo uma pergunta. Essa pergunta e esse texto eu tirei do livro do Sam Storms. Dons espirituais é um dos livros que eu indiquei aqui na igreja. E ele fez uma pergunta que é muito interessante. Deus e seus dons ou Deus em seus dons? Nós vamos, por óbvio, defender a segunda parte. Que o dom não é algo distante de Deus que ele dá à igreja. É manifestação do próprio Deus na vida da igreja por meio de um membro. Então nós vamos perceber que o dom não é para nos distanciar de Deus. Pelo contrário. É para testificar a presença dele no meio do seu povo. Esse texto que eu vou ler agora é do Sam Storms, e ele disse o seguinte, são 3 slides, farei uma leitura vagarosa, porque é um texto muito gostoso de ser lido e meditado. Observe o que o Sam escreveu. Quando Deus concede dons espirituais, ele não está dando ao seu povo algo que está fora dele. Eles não são algo tangível ou uma substância que pode ser separada de Deus. Os dons espirituais são nada menos que o próprio Deus em nós, fortalecendo nossas almas, transmitindo revelação às nossas mentes. Aí eu coloquei entre colchetes uma interrogação, porque revelação aqui para o Sam pode ser diferente daquilo que a gente vai trabalhar. Mas, de maneira pedagógica e didática, esse texto nos serve para nos encaminhar ao propósito introdutório para definirmos o que é dom. Infundindo poder em nossa vontade e operando seus propósitos soberanos e cheios de graça por meio de nós. Os dons espirituais nunca podem ser vistos de maneira deística. O que isso significa? Porque, às vezes, a maneira como as pessoas falam de dons dá a entender como se Deus desse uma partícula de poder para o ser humano e Deus se ausentasse. Deus está distante. Ele simplesmente dá um presente, que não é ele mesmo. Mas a gente vai entender que o dom é a manifestação do próprio Deus, só que em nossas vidas. Porque é o Espírito Santo operando através de nós. Então, quando o Sam fala aqui para nós evitarmos, entendermos os dons de maneira deística, significa para nós entendermos que os dons não são um presente que não seja a própria pessoa do Espírito Santo em nossa vida, operando em nós e através de nós. Até porque, meus irmãos, um parênteses aqui agora, um comentário. O grande dom da Bíblia é o Espírito Santo. Então, existem dons do Espírito Santo, que são manifestações, são eventos, são particularidades da expressão do Espírito na igreja. Mas o grande dom oferecido por Jesus é o próprio Espírito Santo. Então, dons espirituais são manifestações do grande dom, que é o Espírito Santo, que é a pessoa de Deus habitando e vivendo em nós. Então, eu vou retomar essa frase do início. Os dons espirituais nunca podem ser vistos de maneira deística,
como se um Deus lá no alto tivesse enviando alguma coisa para nós que estamos aqui embaixo. Os dons espirituais são Deus se fazendo presente nos pensamentos humanos, nas ações humanas, nas palavras humanas e no amor humano, manifestando-se neles e por meio deles. Muito interessante, né? Pensamentos e ações dinamizadas e operadas pelo Espírito Santo, em nós e através de nós. Para concluir o raciocínio do autor, ele diz o seguinte ainda: podemos definir um dom espiritual como uma capacidade dada por Deus e, portanto, uma graça concedida para servir o corpo de Cristo. Observe que o grande objetivo dos dons espirituais, como nós veremos, é servir. E esse servir está debaixo de outro objetivo, que é a edificação mútua, uns dos outros. O dom é um potencial divinamente capacitado ou espiritualmente estimulado para ministrar ao corpo de Cristo. Olha que coisa interessante agora. Pela comunicação do conhecimento, do poder e do amor de Jesus. Então, quando os dons se manifestam, pelo menos 3 coisas, de acordo com o autor, se revelam: o conhecimento, o poder e o amor de Jesus. A gente poderia dar alguns exemplos. O conhecimento de Jesus pelo dom do ensino, correto? O poder, quando Deus exerce cura. Ou, inclusive, quando Deus dá uma capacitação moral para um ser humano assistir outro que de maneira não assistida ele não teria. Isso é poder de Deus também. E o amor, por meio da misericórdia, por meio da comunhão, são manifestações de Deus por meio dos dons que ele distribui à igreja. Então, esse texto eu achei um texto muito pertinente, muito bom, do autor do livro Dons Espirituais, e eu quis, então, compartilhar com os irmãos. Bom, assim, sintetizamos a definição de dons da seguinte maneira. E agora nós vamos esquematizar a definição de dons com 4 máximas. Eu vou falar cada máxima, a gente comenta um pouco, e depois eu vou ler as máximas tudo junto. E a gente vai ver como que fica um todo coerente, que faz sentido do início ao fim. A primeira, o que é um dom? Um dom é a operação divina em nós. E isso atesta a sua presença. Então, o dom espiritual não é algo sem o auxílio, a direção e a potência do Espírito Santo. Não é a potência humana que faz algo acontecer. É Deus fazendo em nós. Então, o que é um dom espiritual? É a manifestação do Espírito Santo na vida da igreja. É o próprio Espírito orquestrando o seu corpo, dividindo dons aos membros, e essas operações do Espírito vão montando todo um coeso, que dá um formato de o corpo de Cristo. Então, o que é o dom espiritual? É a operação divina em nós. Agora, olha a segunda máxima. Essa operação divina se manifesta como? No serviço. Como é que um dom espiritual irá se manifestar na vida da igreja? Por meio do serviço. Esse é o meio máximo de um dom se manifestar. Serviço. Às vezes, a gente compreende que há uma busca desenfreada de dons, não para servir, mas para ser servido. Não para auxiliar, mas para se exibir. Mas vai ficar muito claro, e na verdade já ficou com a leitura dos textos bíblicos, que as operações do Espírito se dão por meio do serviço. Tanto é que a palavra ministro, ministério, tem muito esta ideia de servidão, de servir ao outro. Então, os dons espirituais não têm um fim em si mesmo. E não é centrado no portador. Olha que coisa interessante. O dom espiritual não é centrado no portador. A gente tem, mas nós não temos para nós.
Nós temos o dom para o outro, para a igreja, para o serviço. Por isso que é muito complicado nós vermos buscas exageradas de dom, mas geralmente com motivações egoístas, autocentradas, autorreferentes. Mas os dons não são para isso. E esse serviço, que é o modo como um dom se manifesta, tem um propósito. Qual é o grande propósito do serviço? Edificar a igreja. Esse é o grande propósito. O Espírito Santo está em cada um de nós aqui. Ele vai se manifestar por meio da vida do Kleber, do Charles, da minha, da irmã Ana, de maneiras diferentes. E essa manifestação na vida de cada indivíduo, que é membro do corpo, irá se manifestar por meio do serviço. E esse serviço que nós prestamos uns aos outros tem um objetivo. Qual é o objetivo? Edificação do outro, edificação da igreja. Por óbvio, meus irmãos, que à medida que nós servimos e à medida que nós edificamos um outro, a gente acaba sendo edificado. Quer ver um exemplo muito claro disso? Paulo estava falando, né? Quem escreveu foi Lucas, mas quem falou foi Paulo. Que o nosso Senhor nos disse que é muito melhor dar do que receber. E Paulo vai falar de um dom que se chama o dom da misericórdia, do socorro, da contribuição. E é nítido que quem dá, que quem contribui, que quem faz o bem, ele está edificando. Mas é nítido também que existe uma edificação reflexa. A pessoa sai dali abençoada. Poxa, que alegria em ofertar. E ver a tristeza de um irmão ser mitigada, ser minorada. Não é gratificante? Às vezes, a pessoa que está contribuindo tem uma alegria muito maior do que a pessoa que está recebendo. Mas ela não faz isso para ter uma autossatisfação. É uma consequência. Mas o objetivo é, eu vou servir o irmão que está necessitado. Então, o propósito é edificação mútua. Mas, por óbvio, quando nós nos preparamos para edificar os outros, nós nos edificamos. Um exemplo muito prático e que acontece sempre. Toda vez que o pastor vai pregar, ele tem que se preparar. Tem que ler, tem que meditar. Eu estou fazendo isso para alimentar o rebanho. Pelo menos esse é o propósito do pastor. Mas automaticamente nesse exercício, eu sou o quê? Edificado, alimentado. Então observe que o propósito é sempre edificação mútua, o outro. Mas no exercício, a gente sai beneficiado também. E por fim, qual é a quarta máxima? Trazendo comunicação do conhecimento, do poder e do amor de Jesus à igreja e ao mundo. Queridos, isso aqui é muito interessante porque a comunicação depende muito da percepção do outro que está recebendo. Uma pessoa pode receber uma cesta básica de uma ONG, do Estado. E parece que aquela cesta básica, no sentido moral e espiritual, se esgota ali, na necessidade física. Mas quando a gente faz isso entre os irmãos, existe uma comunicação maior além da cesta básica. Existe uma comunicação do amor de Jesus. Por quê, meus irmãos? Qual é a grande diferença? A grande diferença é que, por mais que as atitudes sejam as mesmas externamente, internamente a igreja opera com o potencial do Espírito Santo. O Espírito Santo está dinamizando aquele momento. E o amor de Deus é sentido, é comunicado, é compartilhado. Não apenas a cesta. Então, quando nós operamos no Espírito Santo, por meio dos dons e do serviço, é comunicado à pessoa que está recebendo aquele dom o poder de Jesus, o conhecimento de Jesus, bem como o seu amor. Então, os dons comunicam a presença de Jesus na igreja. Por isso não existe igreja sem dons. É impossível isso. E nós vamos depois perceber que todos os crentes têm pelo menos um tipo de dom. Tá bom, meus irmãos? Então aqui nós estamos terminando a definição de dom. Alguém quer pontuar algo acerca da definição do dom? Ficou claro? Deu para entender? Então, beleza. Então vamos partir para um outro bloco. Agora, quantos dons existem?
A gente sabe, eu já falei isso, que é muito comum o pessoal falar assim, os 9 dons do Espírito. Existe teste para saber quais dos 9 dons do Espírito nós temos. Mas por quê? Porque são os dons mais extraordinários de Coríntios. O pessoal foca muito nisso, naqueles dons que automaticamente vai elaborar um evento específico. Mas nós, com as leituras simples do texto, podemos perceber que existem muito mais do que 9. E aí nós vamos defender, eu pelo menos irei defender essa posição, de que existe inclusive mais dons do que estão escritos na Bíblia. E deixa eu fazer já um parênteses aqui. Defender isso não é defender algo contra a Bíblia. Tá bom? A gente precisa fazer esse parâmetro, porque a gente não pode ir além do que está escrito. Mas se a gente vai até onde a Bíblia permite, e onde a Bíblia permite dar uma margem mais para isso, não tem problema nenhum de nós especularmos, desde que não saia do formato das Escrituras. Mas aí lá na frente nós vamos problematizar um pouco isso para vermos se eu tenho ou não razão, né? Vamos lá, quantos dons existem? A Bíblia elenca todos os dons existentes? Será que a Bíblia faz isso? Será que esse é o propósito? As listas espirituais geralmente estão nas penas de Paulo. Romanos, Coríntios, qual mais que a gente leu? Efésios, são penas de quem? Do apóstolo Paulo. Será que Paulo quer fazer um exercício exaustivo dos dons? Não parece ser essa a ideia de Paulo. Paulo está respondendo situações específicas e ele simplesmente cita as manifestações do Espírito. Ele não está fechando um bloco, olha, tem esses dons e busca só esses. Sabe por que é muito fácil raciocinar assim? Por 2 razões. Porque ele está trabalhando situações específicas em igrejas e em igrejas distintas ele às vezes cita mesmos dons, mas assiste dons diferentes em outras listas. Então, observe que Paulo não está esgotando o assunto do dom numa igreja e esgotando o assunto do dom em outra. Pelo contrário, ele simplesmente está citando, está elencando tipos de manifestações do Espírito Santo na igreja. Então, vamos ler esse texto. Esse texto aí é de um autor também muito erudito, é Juninho. Esse aí foi o que fiz. Mas vamos lá, vamos ler um pouquinho. Sempre que eu trouxer um excerto de outro autor, eu vou colocar, tá, meus irmãos? Para ser honesto e ser honesto com quem escreveu, né? Esse aqui então não é do Sam. Foi o que elaborei, mas lógico, é uma mistura de muitas coisas que eu li. Diz assim: a depender das divisões que são feitas acerca dos dons, a lista neotestamentária pode variar, mas podemos chegar aproximadamente. Não é uma lista exata. Podemos chegar aproximadamente a 20 dons diferentes. Numa contagem genérica, a gente chega nisso. Algumas contagens vai dar 18, outras 19, outras 20, outras 21, outras 23, outras 24. Vai depender do autor que você está lendo e do que ele vai considerar dom ou não. E também, como nós vamos ver em Efésios 4, lá fala do quíntuplo ministérios. Já viram falar dessa lista? Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Muitos exegetas entendem que pastor e mestre é um dom só, e não são 2. Isso não causa prejuízo. Se você defende que são 2 dons, não causa prejuízo. Se você pensa que é um dom só, também não causa prejuízo. Mas existem essas diferenças. Alguns vão entender que é um dom só, porque quem defende que é um dom só vai chegar a essa conclusão. Porque nas cartas de Paulo, parece que a função primordial do pastor é o ensino. Tanto é que as características que Paulo fala em 1 Timóteo 3 são características éticas e morais, que pertencem a todo crente. Mas tem uma característica que não é ética e moral, que é o ensino, que depende desse dom pastoral. Então muitos entendem que pastor-mestre é como se fosse um ínfe ali, porque esse mestre qualifica o dom do pastorado. O texto termina assim: às vezes é difícil distinguir com rigor um dom do outro, pois alguns se sobrepujam entre si. Então, por exemplo, a gente tem uma lista de dons. Mas a gente chega lá em 1 Coríntios 12 e fala assim: dom de conhecimento, dom de revelação, de profecia. Gente, qual é a diferença? Às vezes tem diferença em nuances, mas são dons que se sobrepõem. Por exemplo, a profecia tem que ter um dom de revelação. Mas será que todo dom de revelação é uma profecia?
Então, observe que Paulo nem está interessado em definir os dons. Ele simplesmente cita. Porque na convivência da igreja, a igreja vai percebendo como o irmão se manifesta mais no Espírito Santo. Pai, irmão Kleber tem palavra de sabedoria. Às vezes dá cada conselho, não é verdade? E já tem outra pessoa que se distingue pela sua diaconia, pelos serviços gerais da igreja. Já tem outros que é pelo socorro. Tem uma paciência e uma capacidade incrível de ficar com quem está sofrendo. Está ali, pai, estou com você. Às vezes não fala nada, mas está ali. Coisa que outra pessoa não teria. Então, observe que Paulo simplesmente vai citando. E ele não define os dons. E aí, a definição de dons sobra para quem? Para os teólogos. E aí, chega onde? Chega no púlpito. Lá na frente, vai ser quinta-feira que vem, eu vou tentar definir os 19 ou os 20 dons. Mas vamos ver que a definição, às vezes, vai ser meio que genérica. Mas é bom a gente pensar um pouco mais sobre isso. Até mesmo para a gente ter uma elucidação um pouco mais daquilo que a gente lê nas Escrituras, mas às vezes passa batido. Pois bem, aqui tem uma lista dos dons. Eu vou ler eles, porque a gente leu em versículos, correto? E agora eu vou elencar um por um. E observe, ali, esse autor que fez esse quadro, isso aí eu peguei da internet, eu ia fazer, já tinha um pronto, assim, poxa, vou copiar, né? Esse quadro tem 19 na lista. E tá assim, os primeiros ali. Ministério, exortação, contribuição, presidir e misericórdia. Deixa eu fazer um adendo aqui, que eu lembrei que o irmão Kleber, o irmão Charles, contou de uma igreja, agora tenho certeza que o irmão Kleber foi membro no Rio, que tinha um pastor de púlpito e tinha um pastor administrativo. Correto? Tinha um que era mais para administrar e tinha um que era mais para pregar. Um dos dois. Foi você, Kleber? Eu ouvi aqui. Ah, então. Mas, por exemplo. Pois é, eu sei que foi na igreja do Kleber. Agora quem me contou, eu não lembro. Mas observe. Tem alguma incoerência nisso? Não tem. Olha só. Uma pessoa pode ter um título de presidência justamente para as coisas burocráticas, as coisas formais da vida da igreja, institucionais. Ele tem mais competência para isso, para conversar com a junta, para fazer mais parte daquele bloco denominacional. E tem aquele pastor que é mais local, que lida mais com a vida, com o ensino, com o púlpito. Então, observe que o dom de presidir não necessariamente tem que ser um dom de pastor. Mas também não necessariamente tem que ser alguém que esteja na frente de toda a igreja. Pode ser na frente de um departamento. E é bom que seja assim. Por isso, meus irmãos, que quando nós formos fazer, por exemplo, eleição de departamento, é salutar a gente pensar, poxa, aquela pessoa mostra um mínimo de habilidade para presidir aquele departamento. Isso é reconhecer o dom que Deus deu para a pessoa na elaboração da eleição. Isso é uma maneira de entender como Deus age na vida daquela pessoa. E como aquela pessoa pode servir a igreja. Porque às vezes a gente pensa que o único dom que serve é o dom pastoral. Mas olha tanto de dom que Paulo fala. E todos eles, sem exceção, geram serviço e edificação. Então todo mundo pode servir e edificar um ao outro. Estudar os dons é muito lindo porque é um estudo que quebra muito o engessamento de clero e leigos, onde só uma parte elitista funciona e trabalha e as outras só recebem. Os dons espirituais chamam a igreja toda para atividade, direcionada por um líder, óbvio, mas toda a igreja para atividade, para uma dinâmica de serviço e de edificação mútua. Sim. Uhum. Sim. Eu falei, eu cheguei a comentar com o pastor, eu fiquei 2 anos no pastorzão, né, uma outra igreja batista. E o pastor Wilson Costa, né, seu xará, inclusive, quando eu cheguei, ele colocou para mim o seguinte, pastor Maio, que igreja, a gente tem mais
40 anos de idade, e ele disse assim, olha, eu estou precisando tratar da parte administrativa da igreja. Já tinha 10 anos lá. Uhum. Preciso acertar a parte administrativa. Então, toda a questão espiritual, eu vou deixar para o pastor. Fiquei lá 2 anos, trabalhei. Eu confesso para os irmãos que eu não entendi muito. Porque, afinal, a parte espiritual está para o pastor. Sim. Não há ninguém. Então, os diáconos que disseram que circundam, que ajuda, né? Mas a responsabilidade é sua, Sim. porque só você será cobrado. Tá bom? Diante de Deus. Eu confesso que eu não entendi, mas como eu já tinha deixado o Nova Piano para ajudar, eu Uhum. para ajudar. Para não esperar que as coisas ficassem dessa maneira. Então, isso acabou acontecendo, irmão. Né? E eu fiquei 2 anos cuidando de fato da parte espiritual da igreja batista. Uhum. Quando, na verdade, eu apenas dele. Uhum. Ele ocupava só na parte administrativa. Sim. Sim. Correto. Isso é muito comum em igrejas maiores, né? É muito comum mesmo, não é algo distante, não. Então, meus irmãos, as atribuições, por exemplo, essa questão que o pastor Mário trouxe, aí já é uma coisa interna da igreja. A igreja que vai definir junto com o pastor. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, que presidência institucional não necessariamente é a mesma coisa que pastorado. É diferente. Pode ser a mesma pessoa, mas uma pessoa também pode presidir e não desconfigurar ou descaracterizar o pastorado do pastor que está no púlpito, no ensino. A forma de governo, por exemplo, dos presbiterianos é semelhante. Os presbíteros são aqueles que direcionam a igreja e que também têm a função de ensinar, mas de maneira esporádica. E tem o pastor do púlpito. Então tem essa distinção lá no meio dos presbiterianos. Tem os presbíteros que cuidam dos rebanhos também junto com o pastor, mas tem aquele pastor oficial que cuida especificamente do ensino e da pregação. Pois bem, então isso é para os irmãos ver como que os dons podem ser diversos e não necessariamente competir com um título. Agora, é importante que quem tem o título de pastor no sentido de pastorear a igreja, não meramente institucional e legal e formal, mas de pastorear, de cuidar, tem o dom do pastorado. Esse é o problema. É a pessoa cair no formalismo e a pessoa simplesmente ter o título sem o dom. Por isso que a gente fala muito que o pastor é formado no chão da igreja. É a igreja que reconhece esse chamado. O seminário dá teologia e capacitação a um membro. Mas quem vai dizer assim, você é pastor? É a igreja. Quem ouve o chamado com o pastor é a igreja. O pastor nunca pode ouvir sozinho. Se o pastor ouviu sozinho o chamado, ele não ouviu o chamado. Né? Ele ouviu um psil. Algumas pessoas falam. Mas o chamado não. A igreja ouve o chamado do pastor. Então isso é muito necessário. A outra lista, está aí na coluna do meio, diz assim: palavra de sabedoria, palavra de ciência, fé, curas, operações de maravilhas. E aí tem gente que, por exemplo, que vai distinguir isso aqui de milagres. Profecia, discernimento de espírito, variedade de línguas, interpretação. Esses aqui geralmente são os 9 de Coríntios que o pessoal cita e fala, qual desses 9 você tem? Né? E o último, que são aqueles chamados de dons ministeriais, os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Nós vamos
definir um por um numa outra quinta-feira. Mas esse aqui é só para a gente definir quantos dons tem. Beleza, chegamos aí. Elencamos todos os dons das Escrituras. São só esses? Será que são só esses? E aí eu quero trazer com os irmãos algumas considerações. As listas encontradas em Romanos 12, do versículo 6 a 8, em 1 Coríntios 12, do 4 ao 11, em 1 Coríntios 12, do 27 ao 31, e Efésios 4, 11 e 12, não esgotam a possibilidade do agir do Espírito Santo, pois elas têm como finalidade exemplificar as atuações do Espírito. Isso aqui é uma posição minha. Os dons de 1 Pedro 4, versículo 10 e 11, são tidos como gêneros, serviço e fala. Pedro fala assim, que Deus deu alguns dons, e ele simplesmente fala assim, de serviço e de fala. Então a gente entende que serviço e fala são gêneros, porque dentro do serviço pode ter muitos dons. E será que Pedro não pensou talvez em algumas manifestações que Paulo não pensou? Será que Pedro não está encaixando todo tipo de serviço na igreja, operado por um crente a um dom? O exercício da fala, do ensino, seja ele por meio da música, seja ele por meio de uma escrita, também não é um dom? Então nós vamos trabalhar um pouquinho isso. Os dons de 1 Pedro 4, 10, 11 são tidos como gêneros, serviço e fala, e podem comportar dentro de si variações que não são citadas nas listas paulinas. Então, meus irmãos, deixa eu tentar exemplificar um pouquinho com o ramo do direito, né? Estou falando de direito, os irmãos sabem disso. E na legislação, por exemplo, quando tem uma lei definindo algo e depois vem exemplos, a gente pode definir de duas maneiras, rol taxativo e rol exemplificativo. O rol taxativo é um rol definido e fechado. Não pode nem tirar nem colocar. Por exemplo, para caracterizar um crime doloso, tem que ter um fato, nexo causal, e tem que ter o dolo. Tem que ter. Se não tiver isso, não é crime doloso. Beleza. Lista fechada. Agora, rol exemplificativo é quando o legislador cita algumas situações para exemplificar a lei, mas não esgota a lei. É simplesmente uma maneira de elucidar como a lei funciona na vida civil, ou na vida penal, ou na vida consumerista, e aí por diante. Eu penso que Paulo fez um rol exemplificativo. Eu penso que ele simplesmente cita dons. E isso, meus irmãos, muitos teólogos também pensam assim. Porque parece-nos, como eu já disse, que Paulo não tem nenhuma preocupação em definir e extinguir esse assunto. Ele simplesmente quer orientar como usar os dons. Aí sim. Aí ele fala de ordem, ele fala de prioridade de um dom para com o outro. Observe, prioridade de um dom para com o outro, não prioridade de pessoas. Isso é muito diferente. Tá bom? Por exemplo, quem é que mais fala aqui na igreja? O pastor. Mas tem que ser o pastor, como o pastor Mário falou. Isso é prioridade da pessoa? Não. É prioridade do ofício, do dom. Agora, o pastor é superior ao membro? De jeito nenhum. Pelo contrário, por ele estar servindo o que ele está falando. Né? Então, observe que eu entendo que as escrituras não estão preocupadas em esgotar. Aí eu vou trazer agora algumas problemáticas. Considere estas possibilidades acerca de serviço e de fala. Será que um serviço na igreja de multimídia e tecnologia não poderia ser um dom? Chega uma pessoa aqui que tem um talento natural, se converteu, disse, pastor, deixa comigo. Por exemplo, está eu, Naran e Ítalo aprendendo, a gente bateu muita cabeça. A dificuldade, às vezes, dá um errozinho, mas a gente está fazendo funcionar. Mas está indo. Aí chega alguém com extrema habilidade. Diz, pastor, eu quero servir a igreja. O que eu sei fazer está na área tecnológica. Eu tenho facilidade de mexer com data show, com multimídia, sei resolver as coisas. E começa a servir. E naquele serviço, ele está fazendo com que a mensagem seja transmitida de maneira melhor. Ele está aliviando o pastor que está ligando e desligando. Ele está aliviando um irmão que poderia estar em outra função. Será que isso também não seria um dom espiritual? Um dom de serviço? Ele não está servindo a igreja? Se está servindo a igreja... Agora, meus irmãos, observe que as escrituras é o seguinte. Quando tem diretrizes morais e espirituais, elas falam de maneira definitiva. Doutrinária, dogmática, como a gente viu na quinta-feira passada, né? Mas quando é exemplo, Paulo não tinha ideia de que tecnologia, como temos hoje, iria existir. Então, como que a gente pode atuar com dom de serviço no meio da tecnologia? E aí tem pessoas hábeis.
habilitadas para isso. Então, será que isso não seria um tipo de dom? Eu acredito que no serviço da igreja, gerando edificação, pode ser considerado, sim, um dom para o serviço e edificação da igreja. Agora, considere outro exemplo. Alguém quer pontuar alguma coisa enquanto eu estou resolvendo o problema aqui com o controle? Ótimo exemplo, Libras. Foi. Libras, por exemplo, maravilhoso. A Libras pode entrar em serviço e fala, comunicação. Então, observe, tem gente que tem essa facilidade. Porque Libra não é só sinais estáticos. A pessoa que faz bem, ela comunica emoção. Ela dança, faz expressão facial, dá um gingado quando está na música. Ela comunica aquilo que a gente faz audivelmente aos olhos. Então, a pessoa pode servir muito bem ao reino de Deus assim. Agora, imagine, serviços manuais diversos, obras e instrumentos. Meus irmãos, tem irmão que nunca vai falar em público. E tá tudo bem com isso. Tá certo? Tem gente que é da mão, tem gente que não é do cérebro. É dom, é vocação. São jeitos de viver. E graças a Deus por isso. Porque a palavra iria trazer o templo à existência. Eu falando, a gente ficar debaixo do sol aqui. Então, observe como aquilo que parece ser mais frio, que é construir, que é servir, pode estar exercendo uma função importantíssima na saúde da igreja. Pode falar, irmão Kleber. Sim. Correto. Isso aí. Sim, correto. Uhum. Amor, ele é mais virtude que dom, mas pode ser caracterizado também como dom, mas é mais virtude. Porque o amor é o conteúdo de todo dom. Todo dom tem que ter esse conteúdo do amor. Por exemplo, porque se fosse dom, simplesmente dom não poderia exigir de todos. Porque dom tem particularidades. Mas quando eu falo de amor, eu posso exigir, porque é um mandamento, uma virtude, né? Mas é lógico que, uma vez que nós somos incapacitados de amar genuinamente como Deus ama, então tem essa operação do Espírito Santo, mas é uma virtude, mais especificamente falando. Fazer o quê? Ah, sim. Já sabia? Mas não, eu não conheci um outro regente de coral, de congregação, como aquele homem. Para música. Ele sopejava, quer dizer, ele te dava a música pronta para cantar. Música que ele nunca tinha visto. Ele pegava, olhava as notas, ele te dava o som todo. Coisa linda, né? E na clave de dó, que era uma clave
não se canta mais hoje. Eu acho que quase que lugar nenhum, eu não vejo, pelo menos eu não vejo. Né? E ele não sabia nada. Uhum. Meu pai ler, na hora de sofrejar a música, Mandava muito bem, né? e eu ficava pensando assim, como é que pode? Para você conhecer música, para tocar piano, ele sentava no piano e aquilo ia embora assim com uma facilidade. Para ele assim, mãe, como é que pode ter música dele? Maravilha. Gente, ele amava. Essa aí é uma característica muito forte. Quem tem um dom ama o que faz. Seis e meia, ele metia o pé para a igreja, ia para lá. Entendeu? Eu creio que a música foi um dom que Deus deu para ele. Sim, E ele fez isso com amor. sim, coisa boa. Sim, pode falar. Aham. Seu Gabriel era da igreja batista. Vai São João, né? Sim. Deixou os filhos dele. E ele se fala de pensar no seu Gabriel, na obra que ele deixou, o talento que ele teve, beleza que diz. Não tem como a gente não perceber. Naquela linguagem, ao apontar para Deus, hoje ele ainda fala. Uhum. A obra dele ainda fala. Sim, sim. Sim. E é uma forma, são várias formas. Correto. Observe como que o estudo de dons, e eu tinha muitos propósitos, traz um tom muito colorido de vida para a igreja. Não é uma coisa muito separatista e preto no branco. Por quê, meus irmãos? Existem pessoas que às vezes podem se sentir assim, muito acuado. E falar assim, poxa, mas eu só sirvo quando tem mutirão, só sirvo quando é para pintar. Mas, meus irmãos, você está servindo. Você está elaborando e ajudando o desenvolvimento do reino de Deus. Agora, observe como que isso traz impacto positivo, porque traz satisfação e amor no serviço. Agora, isso tudo, por óbvio, depende de um entendimento, né? Por isso que tem a questão diretiva do ensino. O ensino faz a gente enxergar isso. Às vezes a pessoa está na igreja a vida toda não enxerga, porque faltou ensino. E por isso é importante o ensino. Mas observe como que todos os dons, Paulo vai trabalhando de maneira que vai sendo tecido, e cada um tem uma funcionalidade que coopera com o todo, que é o corpo de Cristo Jesus. E aí a gente vai falar sobre vocações. É uma grande mudança, por exemplo, que teve na Idade Média com a Reforma, foi a ideia de vocação. Para a Idade Média, por exemplo, né, os mosteiros, a Igreja Católica Romana, falava muito da vocação espiritual, a pessoa se separar do mundo, buscar Deus de maneira isolada. Aí vem o protestantismo e fala assim, não, a vocação é o trabalho, é a arte, é a música. E aí onde o protestantismo entra, por exemplo, é o quê? Prosperidade cívica. Não só econômica, mas cívica. Porque o protestantismo entende que o seu trabalho é uma vocação divina. A sua arte é uma vocação divina. Você tocar é vocação divina. Então, não é só o que o pastor faz, é o que você é. Pode contribuir com a prosperidade da igreja, bem como o bom desenvolvimento
do mundo. Fantástico. Um sapateiro com uma mente medieval ainda, que fazia essa separação, chegou para Lutero e perguntou: mas como eu posso servir? Eu tenho que ir para o mosteiro, eu tenho que preparar para ser pastor. Assim, você faz o quê? Faço sapato a vida toda. Faz bem. Aí ele: faço bom sapato e vendo por um preço justo. Você está exercendo sua vocação, você está honrando Deus, você está fazendo justiça. Você está fazendo com que o comércio não seja meramente um jeito de ultrapassear, de enganar alguém. Você está servindo os pés dos trabalhadores. Aí, gente, meu controle está com birra. Não está servindo. O dono dele está... Gente, vou passar aqui rapidinho para a gente concluir. Os tipos de dom, vou falar na quinta-feira que vem, então. Eu achei que ia dar para falar tudo hoje. Mas observe. Serviços repetitivos. Dirigir come da igreja. Eu sei que, por responsabilidade, qualquer um poderia pegar: pai, pastor, vou buscar ele hoje. Mas, pastor, pode me colocar. Eu tenho prazer em fazer isso. Deixa eu dirigir. Meus irmãos, tem gente que tem carteira, mas não gosta de dirigir nem por reza brava. Para que eu vou colocar uma pessoa dessa na lista de dirigir Kombi? Pega alguém que gosta. Não, pastor, eu gosto, deixa comigo. Eu mato no peito e faço um golaço. Eu tenho alegria. Então, observe que isso não é um dom, ele não está servindo a igreja. Talvez é o que ele sabe fazer. O que mais sabe fazer, talvez. Então, tudo isso a gente pode sim considerar como dom. E por fim, meus irmãos, para a gente encerrar, fala em ensino. Olha como é amplo. Composição de música, ministração. Será que quem toca, que quem canta, não está ensinando? Será que não é uma faceta do dom de ensino? A composição, a pessoa que faz uma composição teologicamente saudável. O que a gente falta hoje, por exemplo, é o exercício do dom de composição. De boa composição. Tem muita coisa ruim sendo tocada. Então, observe como a teologia precisa permear a música. Então, queridos, não dá para dizer que uma pessoa que toca, que serve, que elabora, que ensina, que canta, não esteja servindo a Deus, porque não está na lista de dons. Não dá para dizer isso. E, por fim, literatura. Uma pessoa, às vezes, tem dificuldade em falar, mas é bom com palavra escrevendo. Talvez é um dom de ensino, um dom de ensino específico. Tem o dom da arte, a elaboração de panfleto. Consegue pegar uma mensagem profunda e sintetizar em poucas frases e colocar no panfleto. Faz isso muito bem, capacidade de síntese, fazer a programação, fazer panfleto, livros, manuais, desenhos. Um exemplo de dom espiritual, que muita gente às vezes pensa que não tem nada a ver com o cristianismo, é a arte. Bezalel e Aholiabe, por exemplo, foi visitado pelo Espírito Santo para confeccionar as artes do tabernáculo. O que falta hoje não é a igreja odiar a arte. O que falta hoje é a igreja amar a arte, para produzir boa arte. Produzir boa música. Produzir boas performances. Né? Exatamente. Aí. Coisa linda de se ver. Sim. Ele era luterano, né? Salvo engano. Salvo engano, ele foi luterano. Muito bom, muito bom. Então, meus irmãos, às vezes a gente tem a perspectiva de que a igreja se isola, mas a ideia de vocação de dom é a igreja invade o mundo com a presença de Deus. Nós vamos estudar um pouco mais para frente a questão de ética, de Estado com a igreja. A gente vai perceber que Deus tem vocações seculares. A gente fala que é secular como se fosse coisa menor, mas não é. Entende? A gente vai perceber isso. Eu estava conversando com o Charles aqui antes do estudo, que a Bíblia não é só um caminho para o céu. A Bíblia é uma lente para enxergar o mundo. Então a gente precisa julgar as coisas de acordo com as Escrituras. As vocações, os dons. Foi bonito, Kleber? A Bíblia não é só um caminho para o céu, mas uma lente para enxergar o mundo. Ó, só lhe deu glória. Então, meus irmãos, nós vamos perceber isso, tá bom? Quinta-feira que vem a gente termina, então, a questão sobre os tipos de dons. A gente vai ver 4 grandes blocos de dons. Vamos orar?
Pedir a irmã Maria José que esteja orando e a gente encerra o culto dessa noite. Amém. Amém. Culto encerrado, meus irmãos, que Deus vos abençoe. Lembrando que domingo de manhã tem nosso EBD, domingo à noite, pregador irmão Charles Spurgeon. Tá bom? Deus os abençoe, meus irmãos.